Olá, eu queria te apresentar o livro Andar no Espírito, o Andar no Poder. O Andar no Espírito, o Andar no Poder, do pastor David Robertson. É um livro que, se você ler, vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Praticamente, eu conheci esse livro há 20 anos atrás e também conheci pessoalmente o pastor David Robertson em um evento em São Paulo. Eu vou ler para você. Esse é um dos livros, juntamente com o livro do irmão Kenneth Hagin, que fala o papel vital da oração em línguas ou oração no Espírito Santo. Eu vou ler para você alguns trechos aqui, ok? Daquela noite em diante, Rosália e eu começamos a orar juntos com mais frequência. E o meu desejo de conhecer sobre o batismo no Espírito Santo continuou a crescer. Frequentemente falávamos sobre este dom. Eu estava muito faminto por realmente conhecer Deus, muito faminto pelas respostas para minhas inúmeras perguntas. Nessas alturas, entendi Hebreus 11:6 que diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Poderia ser esta a oração no Espírito uma parte do que é buscar a Deus? Quando me ajoelhei naquele quarto, orando em línguas, orando no Espírito, a respeito para aquela pergunta, parecia a mais importante de todas. Voltei do meu mundo de lembranças pensando: o que estou fazendo neste quartinho, quando, pela lógica, deveria estar usando as minhas 8 horas na serraria local? Eu estava louco ou havia começado uma verdadeira aventura nas profundezas das águas profundas de Deus, usando o meu tempo com Deus. As respostas para essas perguntas ainda estavam no futuro, quando comecei, neste primeiro dia, a orar no quarto. Usando o meu tempo com Deus, minha mente rodopiava com perguntas, dúvidas e ansiedade, enquanto eu orava no Espírito. Poderia um homem realmente ir mais profundo em Deus, de forma deliberada, simplesmente porque ele quer? Aquelas horas no quarto eram longas, eu orava em línguas, orava no Espírito, o que parecia uma hora, e então eu olhava no meu relógio, oh meu Deus, se passaram 5 minutos, então começava a orar de novo. Nos meses seguintes, eu me vi obediente ao meu quarto, assim como antes tinha que obedecer ao meu emprego na serraria. Quando a sirene sinalizava começo do trabalho diário, eu estava sempre em posição, ajoelhado, pronto para orar. Todos os dias as horas pareciam se arrastar, mas eu continuava firme orando. Eu decorei cada decoração daquele carpete da parede. Eu me familiarizei-me tão bem com aquele quarto de oração que até hoje posso pegar um lápis e papel e desenhar cada detalhe. De forma minuciosa, eu me sentia como em uma prisão. Do meu quarto podia sentir o cheiro da madeira queimando, enquanto os serrotes cortavam as altas árvores. Podia imaginar meus amigos enterrando suas colheres nos caldeirões cheios de comida até a boca, ou bebericando uma xícara de café bem quentinha. Eu estava particularmente tendo um dia daqueles. Por que saí do meu emprego para fazer isso, passar tempo em oração? 8 horas em oração diária? O que essa suposta linguagem sobrenatural fez por mim até agora? O meu homem espiritual se manifestou e disse a palavra para minhas emoções inconstantes. Deus é um galardoador daqueles que o buscam de forma diligente, Hebreus 11:6. Então na minha mente passaram contínuas imagens das minhas falhas, aparentemente sem fim. Eu me achei engasgado com as emoções que aquelas lembranças me trouxeram. Ó Deus, eu clamei, que essa palavra seja verdadeira. Gradualmente, a paz começou a acalmar a minha mente turbulenta. Deus não havia me dito para desistir do meu emprego e orar no Espírito por 8 horas todos os dias. Foi uma decisão que eu tomei em um momento de desespero. Eu queria mais de Deus, mas não estava certo de como conseguir. Por ler a palavra, aprendi que a minha linguagem de oração me foi dada para minha edificação e que eu podia orar mistérios, mas eu não havia
tido o entendimento do que realmente aquelas verdades queriam dizer. Mesmo assim, estava determinado que, se fosse possível edificar-me por orar em línguas, até que a minha mente fosse capaz de receber mistérios divinos, era isso que eu iria fazer. Uma pausa bem-vinda. Então, continuei orando, hora após hora, de forma lenta as horas, dia após dia, longos dias. Aproximadamente 2 meses se passaram, de modo muito devagar. Então, uma mulher que eu havia conhecido no estudo carismático da Bíblia, sobre a respeito do que eu estava fazendo, ela veio para a igreja um dia e bateu na porta do meu quarto. Irmão Robertson, ela me chamou. Soube que você tem orado todas essas horas e dias? Sim, senhora, eu disse. Eu quero saber, ela disse, você pode ver qualquer coisa diferente? Como assim, diferente? No meu andar com Deus? Ou o quê? Perguntei. Não, só quero saber se você pode ver alguma coisa diferente. Na realidade, eu posso, respondi. Você se importaria em compartilhar comigo? De alguma maneira eu disse, minha língua está cansada e minha garganta está seca e o meu queixo está doendo. Ela replicou nervosa, com licença, tenho que ir. E este foi o fim daquela conversa. Outro mês se passou vagarosamente. Já fazia 3 meses que eu estava trancado, orando naquela mesma sala. E aquela mesma mulher bateu na porta do meu quarto. Irmão Robinson, ela disse, você conhece a igreja que eu frequento? Sim, senhora, eu conheço, falei. Você sabe que eles não acreditam em oração? Você sabe que eles não acreditam em oração em outras línguas? Sim, eu sei disso. Bem, haverá nesse final de semana um encontro na minha igreja com testemunhos, no qual pessoas de vários estados se reunirão para contar as boas novas que Deus fez por elas. Você gostaria de vir? Eu pensei, pode ter certeza que eu estarei lá. Eu usaria qualquer desculpa para sair daquele quarto depois de 3 meses. Eu disse à senhora, nós vamos lá. Corri para casa, troquei de roupa e fui rapidamente para aonde as pessoas estavam fazendo o estudo matutino da Bíblia. Cheguei atrasado para o encontro, por isso eu não sabia que a senhora sentada no meu lado tinha entrado usando uma bengala e que havia sido posta em um canto por alguém. Eu não tinha ideia de que aquela mulher era manca de uma da perna. Sentei-me lá, esperando que o pregador começasse a sua mensagem. Eu estava muito entusiasmado, pois já fazia 3 meses em que eu estava trancado no meu quarto de oração. Agora, não só estava com outras pessoas, mas também iria ouvir uma mensagem ao vivo. Deus é bom. Ensinada por uma pessoa de verdade, mal podia eu esperar. Finalmente o homem se levantou para falar, segurando uma enorme pilha de anotações. Se as suas anotações estivessem no rolo, poderiam se desenrolar até o final da casa. Não demorou muito para ele pôr um novo significado para não ser cheio com o Espírito Santo. Com uma linguagem rebuscada e uma voz antipática e monótona, o homem discursou sobre Jesus, o mensageiro celestial, as águas turbulentas da humanidade e o Deus onipotente. Sentado na minha cadeira, pensava, o que eu estou fazendo aqui? Isso é horrível, preferiria voltar para o meu quarto de oração. Deus aparece naquele lugar inesperadamente. Preste atenção nisso. Minha mente divagava várias vezes durante aquele encontro. Eu não sabia o que fazer comigo mesmo e, para me entreter, comecei a chacoalhar minha xícara de café para ver os anéis que se faziam em ondas até o canto da xícara. Em meio a muito tédio, olhei para a senhora sentada no meu lado. Não tinha ideia de que qualquer coisa estava para acontecer. Não senti nenhuma unção, não senti nada. Mas quando olhei para essa mulher, de repente vi suspender-se entre mim e ela o que parecia ser um raio-x da cavidade do quadril de alguém. A cavidade tinha uma substância escura em volta da cabeça do fêmur, estendendo-se de 8 a 9 centímetros para baixo na perna. Quase derrubei minha xícara em espanto. Pisquei, mas a figura do raio-x permanecia diante dos meus olhos. Olhei ao redor para ver se alguém mais podia ver o que eu estava vendo. Aparentemente ninguém podia.
Enquanto eu estava sentado lá, olhando aquele raio-x, comecei a orar: ó Deus,